Era manhã de domingo, 26 de dezembro de 2004. O céu sobre o Oceano Índico estava limpo, quase sem nuvens. Eu havia chegado na noite anterior em Banda Aceh, no norte da ilha de Sumatra, Indonésia. O plano era simples: registrar a movimentação local no pós-natal, cobrir a espiritualidade muçulmana dessa região e documentar a calmaria de um povo em paz com o mar. Mas naquela manhã, o mar tinha outros planos. Às 7h58 da manhã, hora local, uma das maiores tragédias naturais da história moderna começou a se desenhar. Não nos céus, nem nas nuvens escuras que costumam avisar os temporais. Não, o aviso veio das profundezas. A 30 quilômetros abaixo do leito do oceano, as placas tectônicas se encontraram com uma fúria antiga. O resultado? Um terremoto de magnitude 9.1, o terceiro mais forte já registrado no planeta. Eu estava do lado de fora de uma mesquita, câmera na mão, quando o chão começou a tremer. Mas o tremor aqui durou apenas alguns segundos. Leve, quase como se o solo respirasse fundo. As pessoas olharam umas para as outras, confusas. Alguns sorriram nervosos, outros nem notaram. Mal sabiam que esse pequeno tremor era só o prelúdio do horror. Na costa, pescadores experientes começaram a estranhar o comportamento das águas. O mar recuava, silenciosamente. As embarcações menores se inclinavam como folhas empurradas por uma corrente invisível. Crianças correram para recolher conchas e peixes presos na areia exposta. Alguns turistas sorriram para suas câmeras. O que vi ali naquele instante me paralisou, porque era exatamente como nos antigos relatos. Antes do monstro, vem o silêncio. E foi nesse silêncio que o tempo congelou. Subi em uma mureta para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Foi quando ouvi um som grave, abafado, distante, como o rugido de uma onda engasgada. Olhei para o horizonte e vi uma muralha branca, quase mística, elevando-se na linha do mar. A princípio, parecia uma ilusão de ótica, mas ela crescia, e ganhava velocidade. Era o tsunami. Comecei a correr e gritar para quem estava perto: "Corram para cima, agora!" Algumas pessoas me seguiram, outras congelaram. As ruas de Banda Aceh se tornaram um labirinto desesperado. Subi correndo uma escadaria lateral de uma escola com dezenas de moradores. A onda veio. E então, tudo virou caos. Mas isso eu conto na próxima parte. O rugido se transformou em trovão. A onda parecia ter engolido o céu. Ela não quebrou como uma onda de praia. Não havia espuma romântica, nem movimento suave. Era uma muralha líquida de destruição, cinzenta, suja, carregando tudo o que encontrava pela frente: árvores, carros, telhados, postes, pessoas. Do alto do prédio onde me abriguei, tremendo, gravei o momento em que o tsunami varreu o bairro. O som não era apenas da água, era de explosões, gritos, paredes quebrando, gás escapando, sirenes de carros arrastados. Em segundos, a cidade desapareceu sobre um rio violento e implacável. O que mais me marcou não foi a água, foi o som das pessoas. Um homem que gritava pela esposa, uma criança chamando pela mãe, um silêncio súbito entre um grito e outro, quando a onda engolia alguém. E depois, só a água, correndo, arrastando, girando corpos e pedaços de vidas. Eu estava ali, com a câmera, e pela primeira vez desejei não estar. O chão do prédio tremia. Cada andar abaixo parecia balançar à medida que os destroços se chocavam contra ele. Vi pessoas tentando nadar, mas o que havia ali não era água pura, era entulho, vidro, móveis, fios elétricos soltos. Quem caía, dificilmente voltava. Abaixo de mim, um homem pendurado em um coqueiro gritava em árabe. Seus filhos tinham sido levados. A cada lamento dele, eu sentia o peso da impotência esmagando meu peito. E mesmo assim, filmei, porque contar a história da dor também é uma forma de gritar por socorro. Quando a primeira onda recuou, o cenário era desolador, mas o inferno ainda não tinha acabado. Muitos saíram de seus abrigos achando que o pior já havia passado.
Corri escada abaixo para ajudar uma mulher presa entre os escombros de uma casa desabada. Enquanto puxávamos as madeiras, ouvimos novamente aquele som. Outra onda estava vindo, maior, mais rápida. Não houve tempo para raciocinar. Gritei, corri, empurrei quem pude. Subimos novamente. O mar retornou como um predador com mais fome. Vi casas que tinham resistido à primeira pancada desmancharem como papel molhado. Vi corpos sendo levados com braços abertos, como se ainda pedissem socorro. A segunda onda varreu o que restava de esperança. Eu gravei, eu gritei e, naquele instante, chorei como nunca havia chorado antes. E ainda havia mais por vir. O sol nasceu tímido no dia seguinte. O céu era claro, mas o mundo parecia escuro. Caminhei por entre os escombros com o microfone ainda na mão, mas já não havia mais perguntas. Apenas o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, cheio de histórias interrompidas. O que era uma cidade vibrante na tarde anterior, agora se parecia com um cemitério alagado. Ruas não existiam mais. Casas estavam abertas como feridas expostas, seus móveis boiando em meio à lama. O cheiro era insuportável, mistura de sal, óleo, madeira podre e morte. Os que sobreviveram vagavam como fantasmas, cobertos de sujeira, em busca de parentes, comida, qualquer sinal de que aquilo não era o fim. Vi uma mulher descalça carregando um chinelo infantil. Caminhava em silêncio, repetindo o nome de uma menina, talvez sua filha. Ninguém sabia se ela estava viva ou morta. A mulher também não sabia, mas continuava chamando. Corpos estavam por toda parte, muitos inchados, irreconhecíveis. As autoridades locais, em choque, improvisavam necrotérios em tendas, templos, escolas destruídas. Vi pessoas cobrindo os rostos dos mortos com folhas, enquanto outras escreviam nomes em papéis, tentando registrar cada perda para que o esquecimento não levasse junto suas histórias. Fui até uma praia que, no dia anterior, era um paraíso turístico, agora era o palco do apocalipse. Vi fileiras de corpos enfileirados na areia, com lençóis, sacos plásticos ou nada. Era impossível não chorar. Em alguns momentos desliguei a câmera. Eu precisava respirar, mas o ar também parecia doente. No meio de tanto horror, algo me tocou profundamente. Um menino, talvez com 8 anos, segurava um cachorro. Estavam os dois encharcados, tremendo, sentados sobre uma pedra. Ele me olhou e disse em inglês quebrado: "Ele me salvou, acordou antes da onda." O menino havia perdido os pais. Estava sozinho, mas sorria, abraçado ao animal, como se ainda houvesse algo de bom no mundo. Aquele sorriso me deu forças para continuar. Comecei a gravar não apenas os destroços, mas os sobreviventes. As mãos que se ajudavam, as panelas comunitárias improvisadas, as orações, as histórias de quem escapou por segundos. Era preciso mostrar que, apesar do terror, havia resistência, havia humanidade. Enquanto isso, aviões militares pousavam com os suprimentos. Médicos de todas as partes do mundo chegavam com mochilas de esperança e helicópteros levavam água e resgatavam feridos presos nas montanhas. A solidariedade também vinha em ondas, e desta vez era uma maré que trazia vida. Era o dia depois, e ainda que doloroso, era um novo começo. Foram dias difíceis. A cada passo eu registrava não só imagens, mas cicatrizes. Voltei para o hotel onde estava hospedado, ou o que restava dele. Um dos quartos havia desaparecido, levado pela onda. Na recepção, uma lista de hóspedes desaparecidos pendurada em um quadro. Meu nome não estava lá, mas poderia estar. A sorte, ou o destino, havia me mantido vivo. Enquanto revisava as gravações feitas com as mãos trêmulas, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais apenas um repórter, eu era um sobrevivente. E como todos ali, carregava uma nova responsabilidade: não deixar que o mundo esquecesse. Descobri que tragédias como essa não se medem apenas em números. Não são os 230 mil mortos que doem mais. É o pai que procura a filha entre centenas de corpos.
É o bebê resgatado do topo de uma árvore. É o silêncio de quem perdeu tudo e ainda assim tenta consolar alguém. São histórias individuais, irrepetíveis, que se dissolveriam no tempo se não fossem contadas. Aprendi também que o mar, por mais belo que pareça, tem uma memória antiga e uma força implacável. Ele devolveu à terra tudo o que havia tomado em confiança: casas, carros, vidas, e nos lembrou com brutalidade que não somos donos da natureza, somos apenas seus inquilinos, frágeis, passageiros. Mas, acima de tudo, aprendi sobre o poder da empatia. Vi voluntários que atravessaram o planeta para oferecer um cobertor, um copo d'água, uma oração. Vi povos de línguas diferentes chorando juntos, abraçados. Vi o mundo, por um breve instante, se lembrar de que é um só. Aquele tsunami não destruiu só cidades, ele revelou verdades. Que somos pequenos diante do planeta, que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com ódio ou indiferença, e que, mesmo no meio do caos, ainda existe beleza na compaixão humana. Quando deixei a Ásia semanas depois, levei comigo muito mais que anotações de campo. Levei vozes, levei rostos, levei as dores e também os gestos de amor. E prometi a mim mesmo que enquanto eu tivesse um microfone na mão, essas histórias não seriam esquecidas. Porque esse é o papel do repórter solitário. Não apenas narrar o que vê, mas sentir, viver, guardar e transmitir. E assim encerro esse relato, com o coração marcado, mas também com uma esperança renovada. Que possamos lembrar para nunca repetir, e que cada vida perdida ali continue ecoando em nós como um pedido: cuidem uns dos outros.